Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estou gravando uma série de 12 vídeos. Esse é o terceiro vídeo falando das emoções. Hoje eu quero fazer esta live começando com uma pergunta. Por que é que você não se torna aquilo que você gostaria de ser? Por que você não muda, né? Por que você não se torna aquilo que você gostaria? Por que é tão difícil mudar e você se vê em ciclos intermináveis de padrões, de situações, de resultados? Vamos falar hoje aqui. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Reviane, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e eu estou falando sobre as emoções. Claro, gente, que esse vídeo não tem um objetivo de tratamento, esse é um objetivo de psicoeducar. Então, porque quando você começa a ver que tem solução, que tem saída, que é possível ter uma vivência diferenciada sobre essa situação, você procura ajuda. E o que eu vou trazer aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muito você a responder essas questões. Por exemplo, às vezes você não consegue cobrar de um cliente, de um paciente, às vezes porque tem uma emoção envolvida. Como eu digo, o que nos mobiliza são as emoções. Se você olhou as outras lives anteriores, você viu que tem ali a primeira que eu falo das emoções, que é importante a gente regular as emoções. Emoções a gente não controla, a gente regula. A gente também não regula, não controla e nem regula os pensamentos. Pensamentos não tem jeito. O que a gente controla? A gente controla o nosso comportamento. Então, se a gente conseguir controlar o comportamento, a gente consegue mudar a nossa vida. Então, isso aqui é um convite para vocês, baseado na ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é a terceira onda da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, que é maravilhosa, eu amo, e que ajuda muito na clínica, me ajudou muito como pessoa. Inclusive, eu estou aqui por causa de enfrentamentos que eu fiz. Porque quando a gente não tem postura de enfrentamento, de abertura, a gente continua no mesmo buraco, na mesma bolha. Até minha psicóloga fala, Revi, você é a mulher que fura bolhas. Pois é. Então, aqui está estou eu. Então, a ACT, a gente fala, a gente aceita aquilo que a gente não tem como mudar e a gente se compromete com a mudança daquilo que a gente pode mudar. O problema é que muitas vezes a gente está dentro de um buraco, de uma bolha, a gente acha que vai ser sempre assim. Por exemplo, um dia você experimentou um bolo de chocolate e o bolo de chocolate estava estragado. E aí, pequenininho, você vai lá, não gosta de bolo de chocolate. Aí, em várias oportunidades, alguém te oferece o bolo de chocolate e você não vai querer, porque você já está com aquela conclusão de que você não gosta de bolo de chocolate. Ou você fala, nossa, eu sou isso e acabou. Mas você não sabe. Você nunca experimentou ser de outra forma, você nem sabe que existem outras formas. Ah, eu sou tímida e introvertida. Sim, eu sou. Eu aqui que está lhes falando, sou tímida e introvertida. Mas eu estou aqui, falo para centenas de pessoas, eu estou fazendo uma palestra para mais de 100 pessoas. E eu tenho certeza que eu vou fazer para muito mais. Eu gosto de fazer. Eu gosto. Eu não gosto de fazer assim, falando sozinha para uma câmera. Essa parte é chata. Eu, eu não gosto, mas quando é para pessoas, eu me sinto mais à vontade. Vai entender ser humano, né? Sou eu. Então, quando a pessoa não quer sentir a emoção desagradável, o que ela faz? Ela tem um comportamento de esquiva. Como que é comportamento de esquiva? Evitar sentir aquela emoção. O que faz ela sentir aquela emoção? É enfrentando situações que levam ela a se confrontar com aquilo. Por exemplo, é comum uma pessoa que teve um ataque de pânico atravessando a rua começar a evitar atravessar a rua com medo de ter o ataque de pânico. Ou uma pessoa que, sei lá, foi mordida por um cachorro, ela vê um cachorro, pronto, ela já pensa que o cachorro vai morder, então ela começa a evitar. Então, o comportamento de esquiva é um comportamento muito comum nosso, principalmente para quem tem traumas. Quem tem traumas vai congelar ou vai compensar o trauma de uma hiperativação, também como forma de reação ao trauma. Então, você vai fazer uma coisa para compensar aquilo que você não quer sentir. Então, eu evito sentir. Outra forma de evitar sentir, muito comum hoje em dia, é ficar subindo Reels. Fica lá olhando Reels, aí não entra em contato, tá sentindo desconforto. Outra forma é você ficar comendo.
você vai comer um doce, você vai comer compulsivamente, você vai beber, você vai usar drogas, muitas vezes você vai usar para sentir, muitas vezes para não sentir. Então, são maneiras de não saber regular as emoções. Porque a emoção a gente não controla, a gente regula. Pensamento não tem jeito, a gente nem regula, pensamento vem. Então, tudo isso aqui que eu trago para vocês faz com que vocês entrem, a pessoa entra num ciclo interminável de comportamentos, de emoções, comportamentos e pensamentos intermináveis, criando um padrão automático que é aquilo que ela conhece, é aquele padrão que ela conhece, ela registra assim e ela vai levando isso para a vida dela. Então, da mesma forma, descobriu-se que da mesma forma que a gente também traz padrões negativos, a gente tomando consciência das emoções, aprendendo a regular as emoções e tendo consciência delas, nomeando elas, como eu disse nos vídeos anteriores, a gente só consegue tomar consciência a partir do momento que a gente nomeia, que a gente sabe o que é. Então, o nosso repertório é muito pobre. A gente traz, por exemplo, aqui, a vergonha, por exemplo. A vergonha é filha do medo. Então, a gente sabe disso. Na primeira live eu falei sobre o medo ser uma emoção primária, a gente regula as secundárias é mais difícil de regular porque ela já está instalada numa crença embaixo, né? Então você vai fazer quantas pessoas hoje em dia com burnout em empresa, pessoas que não sabem se relacionar, pessoas que respondem de forma reativa à circunstância, pessoas que matam e morrem em trânsito, pessoas que estão passando uma crise e quer morrer porque não sabe lidar com as emoções, pessoas que criam encrencas, criam conflitos familiares, relacionais, nas empresas, na família, com os amigos, porque não sabe regular emoções. Criam uma história na cabeça, aquilo vai alimentando e vai embora. Então, as pessoas vivem muito fora da realidade, porque elas distorcem a realidade, a gente chama de distorção cognitiva. E aqui nessa aula aqui especial, eu quero falar dessa fusão que acontece, que é quando a pessoa ela se confunde com o próprio pensamento, com a própria emoção. Ela acredita naquilo como real e se perde naquilo, vai criando uma história em cima daquilo. Nossa, é um prato cheio para ficar no blá blá blá. Então aquilo é patrocinado por emoções, muitas vezes emoções difíceis. Outra forma de fugir é você tentar pensar positivo. Ai, vamos pensar positivo. Aí fala para um amigo, não fica pensando nisso não. E aí vocês não percebem que isso só piora o quadro? Por quê? Porque você sabe que aquilo não é assim que funciona. Você sabe que aquilo não está pautado na realidade. Então aqui eu quero trazer essas informações desses ciclos de evitar entrar em contato com as experiências, levando você a manter-se naquela mesma situação, naquele mesmo ciclo doentio, doloroso, e você avalia e acredita que você é assim. Agora, será que você é assim mesmo? Porque passa um tempo, você começa a repetir, porque o comportamento gera, porque o pensamento gera emoção, a emoção gera comportamento, o comportamento vai gerar os seus resultados. Aí você vai repetindo, aquilo fica automático e você vai tendo resultado, e vai reafirmando. Cada vez que você passa por aquilo, você reafirma, tá vendo? É isso mesmo. Tá vendo? É isso mesmo. Exemplo, uma mulher que teve frustração amorosa, um homem que teve uma frustração amorosa. Aí ele teve duas ou meia dúzia de relacionamentos, pronto. Já deu para ele generalizar, confundir-se, fundir com essa cognição, que não vale a pena, que é difícil, que para ele não dá certo, que não sei o quê, e conta toda aquela historinha e nunca tem postura de enfrentamento. E não adianta você enfrentar com as mesmas ferramentas de sempre, você precisa de tratamento para que você entenda o que está por trás, o que você está sentindo, como foi. Porque para a frustração amorosa pode representar como uma traição, para outro pode representar como abandono, para outro pode representar como um ciclo de violências. Então, todos esses padrões, e são reais, que a pessoa vive, a experiência mesmo é incontestável, a vida vai mostrando mesmo, repetindo, e ela
nunca olhou para isso como uma solução, como que isso é possível de se solucionar. É possível, mas isso é muito pessoal, porque quando é um trauma, por exemplo, ele é muito individual. Então, a mesma experiência para pessoas diferentes, cada uma vai entender de uma maneira. Então, tem jeito, tem percepções, tem coisas muito delicadas envolvidas que faz com que a pessoa tende a responder à situação. Então, é delicado, é importante entender como funciona nossas emoções diante de um trauma, porque a gente pode fugir, a gente pode parar, a gente pode atacar. Cada pessoa vai ter um jeito ali padrão de se relacionar. Se relacionar. E foi descoberto que nós também podemos criar padrões positivos. Então, da mesma forma que a gente, diante do trauma, a gente cria situações negativas, a gente também pode criar situações positivas, porque a gente automatiza isso depois, e aí a gente consegue viver melhor. Agora, não pense, guarda bem isso que eu vou falar, gente. Não pense que a vida vai ser sem dor, sem desafios, sem dificuldades, sem desconforto, porque é o mesmo canal, o canal que dá toda aquela alegria de realização, de bonança, também é o mesmo canal que traz a tristeza, que traz o medo, que é o mesmo canal. Então não adianta, se eu não quero viver, se eu ficar dentro da minha bolha, se eu ficar dentro de casa, porque eu tive 6 relacionamentos ruins, então todos vão ser ruins. Gente, ruins, esse mundo com bilhões de seres humanos, você acha que a meia dúzia de relacionamento vai definir a tua vida? Não faz lógica isso. Então, a postura de enfrentamento, de abertura bem estruturada, ela muda vidas. E as pessoas, elas ficam presas nos seus mundinhos, como eu disse, olha lá anteriormente eu falando sobre as evidências desconhecidas, porque se ela não tem registro positivo ou diferente daquilo que ela sempre teve, ela realmente acredita naquilo que ela configurou no sistema dela, e ela responde de acordo com isso. E outra, ela não passam as situações legais, as possibilidades, as, as expansões, as condições de novas experiências, ela nem vê, ela não vê, ela não sabe, são as evidências desconhecidas, ela deixa passar, ela não percebe, ou ela percebe de forma errada, porque ela não tem cognição sobre aquilo, ela tem cognição sobre aqueles padrõezinhos que ela vive, na bolinha que ela vive. Por isso que o mundo está assim, as pessoas vivem em bolhas. Então as pessoas vão entrando naquelas ideias e lutam por aquilo, e matam e vivem, brigam, porque elas acreditam naquilo como verdade, e ai de quem disser que aquilo não é verdade. Então, quando a gente tem essa postura de enfrentamento e de abertura, que é o convite da ACT, né, da terapia da aceitação e compromisso, que é a terceira onda da TCC, que eu amo, a gente tem um movimento natural humano, saudável, que é buscar o prazer, ou evitar a dor, mas assim, enfrentando de uma forma consciente, não repetindo as mesmas coisas. Porque se você não olhou para isso, você vai com certeza repetir aqueles padrõezinhos e vai ficar naquilo. Repetindo, 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 repetindo. Tem gente que paralisa, então congela e não vai mais buscar mais nada, aí tem traumas envolvidos. Tem gente que fica enfrentando e quebrando a cara e vai reafirmando todas as vezes, cada vez que ela enfrenta, vai quebrando a cara, vai quebrando e vai se machucando e vai reafirmando aquilo que ela acredita, mas não sai daquele resultado. E para encerrar, olha só que coisa interessante, eu queria falar sobre um convite de vocês saírem da plateia. Saia da plateia, vai pro jogo, entra no jogo. O jogo tá aí, a vida tá aí. Não fica. E outra coisa, não aceite conselhos de pessoas que não estão no jogo. Por exemplo, há uma pessoa, vamos supor que está passando por uma questão na vida afetiva. Aí tem uma pessoa que teve um casamento, ou sei lá, um relacionamento lá longe, nunca ficou traumatizada, nunca mais acredita que não é para ela, e não quer, e acredita que os homens isso, os homens aquilo. E quer dar conselho para você? Não escute. Se vem uma pessoa que nunca fez live, que nunca deu aulas, que nunca não tem coragem de enfrentar uma plateia, não tem coragem de enfrentar um público,
que é falado e você não escute. Escute pessoas que tenha repertório para te dizer, que tenha conhecimento técnico ou que tenha repertório sobre aquilo. Tem gente que, é claro, o obstetra ele não precisa parir para ser um bom obstetra. Então, um obstetra homem, né, ele não precisa parir para ser um bom obstetra. Um técnico, um profissional, legal, escuta. Agora, se for amigos, colegas, gente que quer falar, que não viveu nada, não escute, porque ela vai encher mais sua cabeça daquilo que tem a ver com o repertório dela, e vai reafirmando a sua crença. E a crença mobiliza as emoções geram comportamento, nós somos mobilizados pelas emoções. E para a gente não sentir, o que a gente faz? A gente vai usar drogas, vai ficar subindo reels, vai beber, vai comer. Então começa a perceber, antes de você ter a compulsão alimentar, o que, que você estava sentindo. Dá um passinho, passa um pouquinho, dá um passinho antes, assim, o que, que você estava sentindo que você tentou evitar comendo a emoção através da comida? Ah, então, vou colocar uma caneta aqui emagrecedor, tá tudo certo. Será? E depois? Não vai dar certo. Então, aprendam a regular emoções. Aprendam que as emoções são reguladas, são reguláveis. Aprendam a nomear, aprendam a se observar, automonitorar emoção, pensamento, comportamento. Comportamento a gente tem como controlar. O que a gente faz com tudo isso que fizeram? É uma possibilidade livre. Nós temos essa possibilidade. Outra coisa que a gente aprende, para encerrar aqui, a gente aprende tudo que é o outro. Ah, o outro me traumatizou, o outro me traiu, o outro fez isso, o outro mentiu. Mas não é bem assim. Isso aqui acho que é o ponto central, que eu não podia deixar escapar. É o jeito que você entende o que aconteceu. Os recursos que você tinha ou não para lidar com aquilo. Então, quando você é criança, você estrutura tudo isso, é na infância. Se hoje em dia alguém quiser me bater, eu tenho como me proteger, tenho como me denunciar ou correr, fazer alguma coisa. Quando é criança, ela não tem como fazer nada. E muita gente está congelado lá nessa experiência infantil. E tantas outras coisas que acontecem que as pessoas ficam aprisionadas nessas experiências que já se passaram há tanto tempo e você só repete, porque você não sabe que é possível tratar. Existem profissionais para isso. Essa live é só uma psicoeducação, mas é possível que você tenha condições de olhar para isso de uma forma mais madura através de uma terapia correta, de uma terapia boa, para que você se entregue e tenha bons resultados. É muito bonito ver o quanto a gente é capaz de viver melhor através dessa mudança de visão, de limpeza, de organização interna, para a gente poder florescer, né?